e aí veio a depressão. Então, nós tínhamos dentro da nossa casa uma pessoa com diagnóstico de câncer, um marido com depressão, uma filha tentando estudar para fazer vestibular de medicina e uma criança saindo de um período de Covid de 2 anos estudando dentro de casa. Olá, visionária! Seja muito bem-vinda ao nosso Visão de Mulheres. Esse podcast foi feito para você. A gente juntas vamos enxergar mais longe, quebrar barreiras e superar os nossos limites. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, a Cris, que ela tem uma história linda de superação que ela vai compartilhar conosco. Tudo bom, Cris? Oi! É um prazer ter você aqui conosco. Eu tenho certeza que a sua história vai ajudar muitas mulheres, muitas. Por isso que eu quis muito que você pudesse estar aqui e compartilhar conosco essa história de superação, essa história da mãe, empresária de sucesso. E é isso, a gente quer ouvir muito você. Eu agradeço pelo convite e quero sim compartilhar minha história, ajudar outras mulheres que de repente estejam passando pelo mesmo problema. E eu acho que nós não sofremos porque Deus quer que a gente retém para nós o nosso sofrimento, né? Mas depois que você supera, Ele quer que você avance e ajude outras pessoas. Então, eu estou aqui para contar aí a minha história e espero que ajude alguém, com certeza. Isso. A Cris, ela é empresária, né? Além de empresária, ela é mãe. Ela é esposa, dona de casa. Sim. E no meio disso tudo, você passou por um processo, né, que você teve que se deparar, como a gente conversou aqui, atleta com uma boa saúde, Sim. alimentação, seguindo tudo à risca. No seu momento, você foi surpreendida por um diagnóstico. Exatamente. E como é que foi isso, Cris? Então, foi difícil, porque, como você falou, eu segurava todos os pratos de uma forma super tranquila, né? Nunca tive nenhum tipo de problema de saúde, 2 partos naturais, nenhum tipo de nem pressão alta, nem dor de cabeça, comendo bem, sempre treinando, né? A semana tem 7 dias, eu treinava 6. E de repente veio o diagnóstico do câncer de uma forma inesperada. Nunca teve câncer na minha família, então eu não sabia nem que era uma neoplasia. Perguntei até para o médico o que significa isso. Então foi bem difícil, né, receber esse diagnóstico. Eu imagino. E, Cris, como que foi? Em qual momento, assim, como você tem a sua empresa, né? Você também, você trabalha com seu esposo, né? Vocês ali, a gente já conversou, né? Somos amigas, a gente conhece a sua história, mas eu queria que você contasse um pouquinho desde lá do início. Como é que foi o seu início como empreendedora, empresária, mãe, e como é que foi quando você chegou a esse momento do diagnóstico e como a sua família ela reagiu e se isso mudou algo na sua família, o que foi, o que você pode trazer, porque hoje a gente tem muitas mulheres que estão nos assistindo e o nosso intuito é esse, de conscientizar e mostrar para elas que não é o fim. Você é uma história de superação, você é uma prova social de que, independente do diagnóstico, a gente não pode se entregar e nem achar que acabou. E a sua visão foi além, a sua fé, a sua família esteve com você. Então, eu queria muito que você compartilhasse isso, para que essas mulheres que estão nos assistindo, elas sintam que
independente do momento que a gente está passando, no seu caso foi um diagnóstico, mas independente do momento, existe uma saída, existe aquela luz no fim do túnel e existe algo a mais do que um diagnóstico, do que uma superação existe. Então, eu queria muito que você compartilhasse isso com a gente, contar um pouco da sua história, quem é a Cris, quando começou tudo, a sua carreira, né, a sua maternidade e também contar como é que foi para sua família e para você essa superação que você teve na sua vida. Olha, eu trabalho, você perguntou sobre o meu lado empresarial, né? Isso. Trabalho desde os 17 anos de idade com comércio exterior. Eu sou santista, então lá é o maior porto da América Latina. Sempre gostei dessa área. Depois, fazem 12 anos que nós temos a nossa empresa. Meu marido é meu sócio. Ele é o financeiro da empresa, administrativo, e eu sou totalmente comercial e operacional. Então, eu sou aquela que gosto de estar em comunicação com as pessoas. E tenho uma filha de 20 anos que faz faculdade de medicina e tenho um filho de 12, né? Então, assim, quando eu recebi o diagnóstico, nós parecíamos aquela família de margarina, né? Todo mundo feliz. Minha filha prestando vestibular, estudando para vestibular de medicina. Meu filho saindo daquela fase do Covid, que foi tudo muito estranho para o mundo. E, de repente, chega o diagnóstico. Como meu marido perdeu um pai por câncer, quando ele soube de mim, ele caiu e aí veio a depressão. Então, nós tínhamos dentro da nossa casa uma pessoa com diagnóstico de câncer, um marido com depressão, uma filha tentando estudar para fazer vestibular de medicina e uma criança saindo de um período de Covid de 2 anos estudando dentro de casa. Então, estava tudo muito tumultuado, tudo muito confuso. E tinha a empresa, que para mim, é tudo. Eu amo o que eu faço, eu amo meus clientes, eu amo trabalhar, né? E, de repente, eu não podia ter contato com as pessoas. Então, foi um período difícil, mas eu nunca perguntei para Deus por quê. Nunca. Eu só falava para Deus o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que tomar, qual é a atitude que eu tenho que seguir. E então, minhas conversas com Deus eram: me dê a força, me dê a estratégia, me ajuda, que eu vou vencer. Eu nunca pensei que eu fosse morrer. E eu também nunca pensei em parar. Isso é fato. E era uma metástase. Então, hoje eu sou um milagre. Eu sou considerada pelo Dr. Fernando Maluf, um dos maiores oncologistas do nosso país, como um milagre. Então, assim, quando você está fazendo o tratamento, né, e graças a Deus eu fui para um lugar indicado, Sim. Você fica sabendo de casos parecidos com o seu. Mas eu sempre pensei, eu sou única, eu sou exclusiva, eu sou filha amada do Senhor. Eu não quero ver os casos que não deram certo. Eu quero ver aqueles que deram certo, porque ali está a minha esperança. Sim. O que eu preciso fazer? Então, eu orava, eu pedia a Deus, e eu imaginava sempre aonde eu iria estar no ano seguinte, quando eu terminasse o tratamento, qual a viagem que eu iria fazer com meus filhos, sabe? Sim. Como iria estar a minha empresa. Eu não deixei de trabalhar. O ciclo da minha quimioterapia era de 20 em 21 dias. E então, os 3 primeiros dias, parecia que a minha alma saía do meu corpo. Então, você ficava bem debilitada. Mas o restante dos 21 dias, eu ia para o CrossFit, eu treinava de máscara, e eu já me programava para daqui um ano eu estar fazendo alguma coisa. Aí vinha de novo o ciclo. Aí, os 3 primeiros dias, você caía, perdi o cabelo todo.
que é uma das coisas que a mulher... É. Quando você recebe o diagnóstico de câncer, a primeira coisa que você pensa, vai cair meu cabelo? Né? É a primeira coisa que você fala, Sim. meu Deus, vai cair Sim. meu cabelo. E o médico falou assim, vai. Ele só me guardou no primeiro ciclo que era uma metástase, ele não falou. Uhum. Eu acho que nem ele, naquele momento, sabia o que poderia acontecer. Mas o meu histórico de uma vida saudável, que comia muito verde, né, não come fritura, não come lanche, treinava, me ajudou bastante. Sim. Né? E a fé. A palavra de Deus me dizia que, por um momento, eu iria passar por uma fase difícil. Mas assim como o ouro, ele é provado, Sim. assim também seria provada a minha fé. Porque é muito fácil tudo tá bem quando tudo tá bem. Exato. É muito fácil ser feliz quando tudo tá bem. É isso aí. E quando tudo tá difícil? É aí que vem, né? Essa é a prova. E quando o diagnóstico chega? Isso. E quando a incerteza bate na sua porta? Isso. E quando você não sabe o que fazer? Exato. E quando vem o cabelo na sua mão e você fala, meu Deus, o que eu faço com isso daqui? E quando vem o medo de mostrar para o seu filho, que só tinha 9 anos, que a mãe dele ia vencer, que ele não precisava ficar preocupado de ter uma mãe careca, que eu ia conseguir vencer. Isso. E aí você vê uma mãe pele e osso. Na quinta químio, eu já estava pele e osso. E você fala para sua filha, continue estudando, porque eu vou te ver formada. Continue estudando, porque esse é o propósito de Deus para sua vida e eu vou vencer. Como fazer isso? Como falar para o seu marido, tá tudo bem, vai dar certo. Eu não vou morrer. Eu não vou ter o final que o seu pai teve, porque Deus tem um propósito para cada um. Sim. Né? Então é nessa hora que vem a fé. É nessa hora que você tem que usar a fé. Sim. Porque quando tudo está bem, todo mundo tem fé. Exatamente. Né? Mas eu não deixei cair. Para os meus clientes, que daí vem o meu lado empresarial, que eu não deixei, eu só me afastei da empresa porque eu não podia ter contato no tratamento, mas eu ficava online. Para eles, eu não passava que eu estava debilitada em 3 dias, mas passando aquele período, eu levava notebook para tomar quimioterapia. Eu ficava conversando com os clientes, né? Então, assim, aquilo me motivava. Quando você recebe esse diagnóstico, você tem que ter dentro de você a vontade de vencer e já fazer planos. Quais eram meus planos? Continuar trabalhando, incentivando a minha filha a estudar o vestibular, mostrando para o meu filho que estava tudo bem, organizando a casa. Eu continuei segurando os pratos. Sim. Mas dessa vez era um prato mais pesado, Sim. mas sem deixar cair nenhum. Mas Entendeu? isso, Cris, que você está falando para gente é muito importante, porque é aquilo, é a visão. É visão, é visão. É a visão. Você teve uma escolha, você escolheu ter uma visão, como você falou. Você estava passando por todo o processo, mas você escolheu em olhar o seu futuro e mirar naquilo. Eu vou passar, eu vou superar, não vai ser isso que eu estou passando neste momento que vai me parar. Como você falou, para você ver a força que você tem, a força que nós mulheres temos. Você, com um diagnóstico, você tinha tudo para parar, ser a vítima e não dar continuidade. Mas você, naquele momento, você teve uma escolha. E você escolheu não parar e sim continuar sendo a base para sua família. Você dava força para sua filha, que estava fazendo o vestibular de medicina. Você mostrava uma força que, de repente, naquele momento você nem tinha, mas você tinha que passar para o seu filho de 9 anos e para o seu esposo, que por um determinado momento ele já tinha um trauma, ele já tinha passado isso com o pai dele. Então, ele vê a esposa dele, a mulher que ele ama,
passar por aquilo, ele também, naquele momento, ele não conseguiu controlar as suas emoções. Mas você, que estava com o diagnóstico na mão, você que tinha que passar de 21 em 21 dias por um processo de químio, que é um processo difícil, e mesmo assim você conseguiu tirar forças de onde você não tinha e continuar sendo o alicerce. Eu já falei isso para você, eu repito, a sua história é linda. É uma história de superação. Você quebrou barreiras, Verdade. você superou os seus limites. É uma história de superação. Você decidiu ir além. Isso daqui não é um diagnóstico que vai me limitar. Não é um diagnóstico que vai me parar. Não. Você, como empresária, você continuou, você não abandonou, porque, de repente, nesse momento, era o seu trabalho que te dava um fôlego a mais. Porque era no seu, como você falou, seus clientes não sabiam o que você estava passando. Então, para eles, a Cris Tava era ali. a Cris. Exatamente. Plena. Então, aquele momento, de repente, no seu trabalho, foi um momento que aqui ninguém sabe. Aqui todo mundo vai me tratar como eu era. Ninguém sabe do meu diagnóstico, ninguém sabe o que eu estou passando. É diferente da sua família. Então, ali naquele momento, você não precisava mostrar a força que você mostrava na sua casa. E era uma fuga. Porque ali ninguém sabia. Já em casa você mostrava, tinha que estar. Por mais que você não estivesse, se estivesse debilitada, como você falou, os 3 dias, você fica mal, mas depois o que você buscava? Não vou parar. Você ia para o CrossFit, você ia, bota a máscara, e aí, tá tudo bem. Boto minha máscara e eu não vou parar minha vida, eu vou continuar, porque eu sei que tem algo me esperando no pós. Esse daqui é um período. Então, assim, essa superação que as mulheres que estão nos assistindo, que elas precisam ter é a esperança. E a Cris, ela está aqui exatamente para mostrar. Ela foi diagnosticada com câncer, não era um câncer simples, ela estava com metástase. Metástase. E mesmo assim, ela nunca perdeu a fé, a determinação dela e a força dela. Ela tirou força de onde o corpo dela não tinha, mas a mente e o espírito tinham. É verdade. Então, isso fortaleceu ela. Então, essa história, eu tenho certeza que que a gente tem estatísticas hoje que cada vez mais temos diagnóstico de câncer, cada vez mais em mulheres jovens. Eu vi uma entrevista que mulheres de 30 anos, que há anos assim, não tinham, hoje mulheres estão com câncer de mama, em determinado, muitas mulheres, e você tem uma escolha. Mesmo tendo diagnóstico, algo que poderia te parar, pronto, acabou. Recebi um diagnóstico, é metástase, não tem jeito. Muitos falam isso. Não tem jeito. Procrastinam, né? Exatamente. Só vou fazer, vou parar, ou então não vou aproveitar. E não. Mesmo com tudo isso, você teve uma escolha. Você teve uma visão. Não. Eu vou projetar minha mente para daqui a um ano. O que eu vou estar fazendo daqui a um ano? Eu não vou viver esse luto. Eu vou viver o após. O que daqui a um ano eu vou estar fazendo? Eu vou estar viajando com meus filhos, eu vou estar curtindo com meu marido, vou estar naquela casa que eu amo, vou estar vivendo isso, eu vou estar trabalhando, que é coisa... Você escolheu, você teve, e nós temos esse poder de escolha. Sim. A nossa mente, quem controla somos nós. Ela não pode nos controlar. Exatamente. E você conseguiu fazer isso. E, Cris, você falou do seu filho, né, de 9 anos. E como que era? Porque ele é uma criança. Meu filho hoje também tem 9 anos e eles não entendem muito, né? Eles sabem, mas eles não entendem. Sua filha já estava, né, numa fase, né, já adulta, prestando vestibular, então ela já tinha uma maturidade. Se ela, né, ela faz medicina, então, querendo ou não, ela já tinha essa curiosidade, ela já sabia mais. Mas e para o seu filho, de 9 anos, como que foi nesse processo? Com certeza não foi fácil. Mas com ele, como que foi? O que você poderia compartilhar para que assim, você pudesse dar confiança para aquela criança naquele momento que a mamãe ia passar por isso?
mamãe ia superar, ia estar com ele, ia estar, como você até uma vez compartilhou, vou estar, né, no, Não, Dia das no Mães. Dia das Mães, fica firme, eu tô aqui. E como que foi esse processo com ele, que era uma criança? Para mim foi bem difícil com o Lorenzo. Confesso que o meu pedido para Deus, e o único, foi que eu pudesse passar por esse período e fosse nas festas do Dia das Mães com ele, porque a minha filha, eu fui em todas. E eu falei, deve ser muito difícil você na festa de Dia das Mães não ter a sua mãe ali. Então eu pedi para Deus, eu quero estar em todas as festas, se eu puder pedir alguma coisa. Então até no tratamento, né, que o tratamento demorou 2 anos, eu peguei 2 festas de Dia das Mães fazendo o tratamento, careca, bem debilitada, mas eu fui. E ele, para ele meio que ele fingia não entender o que estava acontecendo para mim. Uhum. Mas para o pai, ele perguntava, papai, ele me chama de mamãe e o pai de papai até hoje. A mamãe vai morrer? Né? Essa história eu sei agora, porque meu marido não compartilhou comigo na época também, não. E o meu marido falava assim, não, filho, ela vai vencer, porque Deus tem uma promessa na vida dela. Ela vai vencer. Então, ele acreditou em Deus também, né? Mas a minha filha, apesar de estar na fase adulta e está fazendo faculdade de medicina, ela é maravilhosa, ela foi o nosso alicerce, porque ela cuidava de mim, cuidava do pai que estava com depressão e o irmão se apegava a ela. Então, ele meio que sentia nela a segurança da família. O que a minha irmã falar é o que vai acontecer. Então, se a minha irmã está feliz, eu estou feliz. Se a minha irmã está triste, tem alguma coisa acontecendo. Então, ela é meio termômetro para ele. Uhum. Mas ela teve que segurar, sair de uma bolha e meio que cuidar da casa. Visão de mulher, né? Visão de mulher. Ela está com quantos anos? 20 Ela anos. já tem essa visão. Ela já tem essa visão. Então, e o câncer? Eu ouvi do Dr. Fernando Maluf que o câncer, quando você recebe esse diagnóstico, você tem um propósito. Deus está te dando um propósito. Isso eu ouvi de um médico que estuda medicina, né? E ele colocou a mão em mim quando ele já sabia que era uma metástase através do exame, só não compartilhou, mas ele já sabia. Ele colocou a mão no meu ombro, olhou nos meus olhos e falou assim: você tem filhos? Eu falei sim, tenho. Agora eu tenho que me segurar para não chorar. Tenho 2. Quantos anos? Aí eu falei, ela tinha 17, né? Ele tinha 9. E ele falou assim, então você tem propósito. Vamos juntos. Eu vou te dar medicação e você vai fazer tudo que eu falar para você fazer. E você, dentro do seu corpo, você vai guerrear. Vai ter soldados do bem, soldados do mal. Eu vou dar soldados do bem para matar os soldados do mal. Mas você tem um propósito. Nessa hora, nesse momento, eu caí em lágrimas e entendi que o propósito era qual? Minha filha vai fazer faculdade de medicina. Sim. Esse é o desejo do coração dela desde os 4 anos de idade. Ela tem que ter o olhar do quê? De compaixão. É isso. Ela tem que olhar para o paciente que ele é uma pessoa que precisa do estudo dela para que ela vença aquela batalha. E também falar do amor de Deus, porque ali ele falou, você tem um propósito, Deus tem um propósito para a sua vida. Ali já acalmou meu coração. E eu falei, eu tenho um propósito e eu tenho uma missão, que é mostrar para minha filha, através da minha vida, como é tratar um paciente oncológico. Sim. Então, eu tinha muito propósito, eu tinha muita coisa boa. Gente, eu tinha muita coisa boa. Muita coisa boa. Perder o cabelo não é fácil. Para a mulher, gente, não é fácil. Mas tinha um propósito. Trabalhar minha vaidade.
mostrar que diante de tudo, de todas as coisas, a vaidade ela é passageira, mas a mulher que ama ao Senhor e que tem fé, ela vai ser elogiada. Vai. Ela vai ser elogiada, porque careca, o meu marido falou, "Ah, não é que a sua cabeça é redondinha? Meu Deus, como é que ele podia falar um negócio daquele?" Entendeu? Até careca ele curtia, Sim. né? Então, assim, é Deus, né? É na nossa fraqueza que ele nos É fortalece. isso. Porque eu não via outra coisa. Como ser feliz, ser bonita, careca? Se eu ainda tivesse um rosto perfeito, aí é moda. Ah, eu sou careca, coloco umas vírgulas. Agora, quando não é opção sua, Exato. Foi sua aí opção. não foi minha opção. Ah, eu vou cortar careca porque eu sou linda Não. e tô na moda. Tem várias mulheres carecas lindíssimas. Mas no meu caso não era. O meu cabelo era a minha moldura. Sim. E de repente eu perdi. E Deus falando assim: olha, é agora que eu vou trabalhar em você. Sim. É nesse momento que eu quero cuidar até da sua vaidade. Sim. Gente, eu via a beleza oculta em tudo. Até na careca, eu via a beleza oculta. Deus está trabalhando em mim algo que eu não pensei que fosse ser trabalhado. Sim. A vaidade, Sim. né? Então, assim, em todos os momentos, você tem que ver as coisas boas. Senão você desanima. E uma coisa que você falou, que isso eu não entrei, é no vitimismo. Não entrei. Eu não me permiti entrar no vitimismo. Eu não sou vítima. É isso. Quando você se torna vítima, você permite que tudo que não está a seu favor vença. Exato. E não é isso que Deus quer. Não é. Não é isso. Ele quer que na nossa fraqueza, não no nosso vitimismo, Não. mas na nossa fraqueza, a gente esteja diante dele Isso aí. pedindo, me dê a força, coloca o A gente chão, que reconheça eu vou a nossa colocando o pé. fraqueza e a gente peça, né? Porque tem coisas que não adianta ser só com a nossa força que não Não. vai, que não vai, Não vai. não vai. Se a gente não pôr Deus na frente, esquece. Como Não vai. entender que um câncer tem propósito? Só Isso. Deus para te dar sabedoria. Só. Só Ele para trazer a você calma. É um propósito. Fique tranquila. Vai Você dar ter fé, certo. né? Muita Você ter fé. fé nesse processo, que é um processo que é difícil ter, né, Cris? Sim. Depois que você passou, hoje você pode enxergar, como você falou, fazer 3 anos que você passou, né? Sim. Então, hoje você pode olhar lá para trás e ver tudo que você passou e conseguir ter essa visão clara, né? Nossa, é com muita fé. Eu passei por isso, eu sou vencedora. Eu venci um diagnóstico, eu passei. E aí você consegue ter a clareza e ver, né? Eu acho que você tem que se orgulhar muito da sua fé, da sua determinação, da sua família, porque a gente sabe que em momentos a gente não consegue sozinha. E eles Não dá. também eles te dão força. Por mais que não saiba, como o médico falou para você, você tem filhos, então você tem um propósito. Então, eles estão te dando força. Por mais que você tá ali, você é o porto seguro deles, É. mas eles também te dão força. Nossa, foi total. Eles te dão Total. força. Por eles, você luta. Não que se fosse só por você não lutaria. Porque eu tenho certeza que a sua força, você lutaria. Porque você escolheu ser assim. Como você falou, você já começou, você trabalha desde nova, você tem uma visão, É. você quebrou barreiras, você ultrapassou, você foi além. E isso não só como a Cris, mulher empresária, né, funcionária, mas superando esse processo. Sempre. Esse processo. E, Cris, passado isso tudo, né? A primeira barreira. Ela passou a primeira barreira. Primeira. A primeira. E aí, foi esse ano ou foi ano passado? Início do ano. No início do ano, você descobriu Outro diagnóstico de mulher. Gente, meu propósito é com as mulheres. Meu propósito é com as mulheres. Primeiro, eu nem falei o câncer que eu tive. Não foi de Sim. mama. Eu tive do HPV. Quem estiver aí nos assistindo, tomem vacina e vacinem seus filhos. Por causa da educação do nosso país, ninguém fala muito desse vírus. Sim. E ele é muito importante, né?
Na Austrália, o governo fez um trabalho tão forte que erradicou. Quem mora na Austrália, mulheres que moram na Austrália, não terão câncer no colo do útero. Que benção. E nós temos a vacina pública. Exato. É pública. Você pode ir no particular. Sim. Por opção, mas tem a pública. Meninos e meninas, a partir de 11 anos, tomem a vacina. Não vão passar pelo que eu passei. Eu tive a metástase no abdômen, linfomas, e por mais alguns dias ele subiria para o pulmão. E aí não ia... ia ser mais difícil. Mas eu ia conseguir. Dezembro desse ano, janeiro desse ano, eu comecei... Como eu disse, né, eu gosto de crossfit, né? Eu gosto de exercício e eu não paro. Cris, deixa eu te interromper, mas como você falou sobre o seu câncer, só voltando aqui, você fazia acompanhamento. Fazia acompanhamento. Isso é importante. E eu deixei de fazer no Covid 1 ano porque estava lockdown. Sim, não podia. Mas é importante também falar para as mulheres que você não era displicente com a sua saúde. Não. Você fazia acompanhamento, mesmo acompanhando, por isso que é necessário você fazer o seu check-up anual, você fazer os exames, manter sempre, porque você cuidava da sua saúde e mesmo assim não impediu que você tivesse esse diagnóstico. E o diagnóstico, ele não foi concluído em exame. Por eu fazer crossfit, eu decidi não ter mais hormônio no meu corpo. Então, eu decidi tirar o DIU. Uhum. Tirando o DIU, eu poderia ficar grávida. Não queria mais ter filhos, por causa da idade, né? Já tenho 2, tá bom. O que eu fiz? Eu fiz uma esterectomia. Decidi tirar o útero. Em menos de 15 dias, eu decidi e tirei. Uhum. Porque o meu marido falou, não vou fazer vasectomia, tem que ir no hospital. Eu falei, tá bom. Mulher rápida, mulher de visão, vou lá tirar o útero. Tirei o útero, foi para a biópsia. 20 dias depois, o meu médico me chama. Olha, vem com seu marido. Eu achei que ele ia falar alguma coisa relacionada à cirurgia. Nem levei ninguém. Eu já sou rápida. Falei, vou lá ver o que ele quer. E aí ele falou que era um câncer, né, no colo do útero, só não sabia a gravidade, porque ele tinha ali somente uma biópsia. Sim. Então, foi por causa do crossfit, decisão de tirar hormônio do corpo, fiz a esterectomia e foi diagnosticado o câncer. Neoplasia já, né, maligna. Mas sempre olhando meus exames, sempre me cuidando. Jamais pensei que pudesse. E foi muito rápido. É um câncer que ele avança muito rápido. Sim. Foi muito rápido. Entre descobrir e acontecer, tinha que ser tudo muito rápido. Porque não estava mais... Não deu tempo. Exato. Eu não sabia nem o que era quimioterapia. Em menos de uma semana, eu já estava tomando a primeira dose de quimioterapia. Sim. Inclusive, agora, dia 3 de novembro, faz 3 anos. Da primeira dose. Sim. E o que nós estávamos falando do... E aí, agora, né, eu que acabei te interrompendo, né, para a gente voltar a esse assunto exatamente porque a gente se cuidando, fazendo o nosso protocolo, estamos vulneráveis a isso, então é importante ter esse autocuidado, né? É importante você ir a médicos, fazer check-up, isso é muito importante. E além disso tudo, quando você já estava superando essa barreira, veio um outro diagnóstico. Veio um outro diagnóstico. Eu estava treinando, começou a doer muito o meu corpo. E eu falei, gente, isso não é dor de treino. Eu conheço dor muscular de treino. Era uma dor muscular, mas não era de treino. E aí eu pirei. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Muita dor, doía os ossos. Falei, meu Deus, câncer nos ossos, será? Porque daí você já... O que aconteceu? Aí volto, eu estava viajando, voltei para São Paulo e fiz alguns exames. É uma miopatia inflamatória. Gente, o que é miopatia inflamatória? Aí o oncologista passou por reumato e falou assim, você tem uma doença chamada ASA, que é uma doença do silicone. Você tem prótese? Tenho. Tem 10 anos? Tem. Então, você está com uma doença, síndrome
do silicone. Meu Deus, o que é isso? Tem que tirar. Doença autoimune. Olha, depois de tudo que eu passei, ele perguntou assim para mim: você tem algum problema estético de tirar o silicone? Eu falei: doutor, já passou um trator em cima de mim, já fiquei careca, fiquei sem cor, fiquei pele e osso. Silicone, tira agora. É esse o problema? Fui atrás de uma cirurgiã plástica maravilhosa. E agora, as mulheres que têm... Aí já é um outro problema, né? Sim. As mulheres que têm prótese de silicone de 10 anos para mais pode desenvolver a síndrome do silicone. O que é isso? Doenças autoimunes, problemas na pele, problemas hormonais, sabe, dermatite, Hashimoto, algumas doenças bem específicas que eu nem sabia que existiam, ela desenvolve porque o corpo não quer mais a prótese. Então, tem muitas mulheres que agora estão fazendo explante de silicone. Sim. Por quê? Isso não é divulgado, né, Cris? Não é divulgado. Eu só descobri depois que eu fui atrás de Instagram, muitos documentários, estudos, médicos que estão a favor do explante de silicone. Sim. Principalmente os médicos integratistas, que são muito a favor das coisas mais naturais. E aí eu tirei o silicone, a prótese, também fui bem rápida. O médico foi bem claro comigo, tirando o silicone não significa que a doença autoimune ela vai mudar, ela vai sumir. Não, você já desenvolveu. Sim. Tirei o silicone no Dia das Mães desse ano, dia 11 de maio. E passou, acho que 15 dias, eu comecei a inchar de uma tal forma, fiquei totalmente transformada. Depois, se quiser, pode colocar umas fotos. Pode colocar minha foto careca no câncer, pode colocar uma foto agora também com o problema da autoimune. E eu não sabia o que fazer. Liguei para o médico, fiquei internada, ele fez biópsia na pele. E aí deu que eu tenho uma dermatomiosite, é uma doença autoimune que inflama a pele e o músculo, causado pelo silicone. Meu Deus. Uma das causas é o silicone. Mesmo não tendo mais, eu fiz o explante, não quero nunca mais saber disso. Agora, nem unha artificial eu coloco em mim. Não quero mais nada. E aí é um outro tratamento, mas esse tratamento que eu estou fazendo agora, e eu acho que vai ser motivo para um outro podcast, porque eu estou sendo tratada como uma experiência de que é possível sair da medicação através da medicação. Você é aquilo que você come. Sim. Então, eu tenho uma frase que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Sim. Né? Tem um filósofo que fala isso. E eu usei isso para mim. Então, agora, além disso, além do câncer, tive uma doença que tem muito a ver com nós, mulheres, com a nossa vaidade, que é a prótese, e que é possível sair da medicação. Sim. Aí a gente pega um outro público, que é o público da autoimune. É. As mulheres da autoimune. Sim. E eu sei que eu vou sair. Até o final do ano, eu saio do corticoide. Através da alimentação. Sim. E é muito importante o que a Cris está trazendo aqui para a gente, porque ela passou por 2 diagnósticos. Não foi só um, foram 2 diagnósticos. E você escuta ela falando, é uma história de superação. Ela não, como a gente falou, ela não se vitimizou em momento nenhum. Ela encontrou a superação dela. Ela enxergou algo além e ela superou todos esses diagnósticos. Então, a história da Cris, ela é muito, muito, muito valiosa. E eu tenho certeza que vai somar em muitas vidas. Tá? Amém. Cris, a gente está caminhando para o nosso final do podcast que delícia, aqui, do Visão de Mulher. O dia todo aqui. Eu quero pedir para você, mulher, compartilha o máximo que você puder em grupo de WhatsApp, com as suas amigas, parentes, porque eu tenho certeza que no meio de vocês, do seu grupo, sempre tem uma pessoa que precisa ouvir
Então, esse é o intuito, Cris, da nossa visão de mulheres. Nós estamos trazendo aqui exatamente para que a gente possa atingir cada vez mais e mais. Esse é o propósito. É isso que a gente quer. Então, quero pedir para você que está nos assistindo para compartilhar o máximo que você puder. Porque, às vezes, para você, essa história não pode ajudar muito, mas com certeza tem alguém que precisa ouvir. Então, esse é o nosso intuito. Então, curta, compartilha e divulgue o máximo que você puder. E, Cris, para o nosso final, eu queria que você deixasse aqui, você já falou muito da sua superação, do quanto a sua visão assim, é plena, não é uma visão limitada, porque você enxerga além, e isso fez a diferença. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem de conforto, de carinho para essas mulheres que estão passando por isso e que às vezes nem sabem, como você falou do silicone, às vezes sentiu uma dor, às vezes está passando por determinadas coisas que não sabe. Assim como aquelas que estão com diagnóstico de câncer ou que já passaram, estão no processo. Então, eu queria que você, com a propriedade que você tem de falar nesse assunto, deixasse essa mensagem, esse carinho, esse cuidado e também alertá-las para cada vez mais elas consigam se conscientizar e buscar essa fé, essa superação, e é isso. É muito que você falasse para elas. Olha, a primeira coisa que eu tenho para falar, entenda o propósito. Se você não consegue chegar ao propósito, peça a Deus. Ele vai te indicar, ele vai te mostrar. Assim como ele me mostrou quando o médico perguntou se eu tinha filhos. E naquele momento eu lembrei, tenho filhos e a minha filha vai fazer medicina. Foi o meu propósito. Vários outros, né? Estou falando de um. Mas entenda o seu propósito, tenha fé. Não procure na internet o que você tem, porque você é único e exclusivo diante de Deus. O seu propósito é diferente dos outros. Eu não procurei, eu não sabia o que era. Eu só confiei em Deus e no profissional que eu escolhi para cuidar da minha saúde. Na equipe médica. Você tem que confiar na equipe médica. Também queria deixar aqui que não entre no vitimismo. Ninguém mais do que você mesmo pode se amar. Não espere a compreensão do próximo. Você tem que se amar. Deus te ama mais do que todos. Então, isso também é um recado que eu gostaria de deixar para as mulheres. Nós somos fortes. Deus nos fez assim. Deus nos capacitou para sermos cada vez mais fortes. Ninguém consegue segurar tantos pratos como nós, mulheres. Então, fique firme, se posicione diante de Deus. Peça graça e sabedoria que Ele vai te dar. É isso, Cris. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito Que obrigada. oportunidade maravilhosa estar aqui com vocês. E buscar mulheres que venceram é um incentivo para nós quando a gente passa por um diagnóstico desse. Porque você vê que há esperança. Exato. Tem esperança. isso. É possível chegar lá. É possível. É possível. É possível. E você vai superar. E a gente chega. Então, mulher, esse foi mais um episódio do Visão de Mulher. Hoje nós recebemos a Cris aqui conosco. Ela tem uma história de superação. Ela é mãe, empresária, mulher, passou por 2 diagnósticos e eu tenho certeza que a história dela vai ajudar muitas, tá? Amém. E juntas somos mais fortes. Eu espero vocês no próximo episódio.